o senhor João vai ter que fazer para conseguir aposentar? Para conseguir aposentar, o senhor João vai ter que provar que depois que ele exerceu aquele trabalho urbano, ele voltou para o meio rural. Depois que ele concluiu aquele período lá de 6 meses, de 1 ano e meio, ele voltou a exercer atividade rural. Então ele vai precisar de um documento para poder comprovar essa qualidade de rural. Documentos aliados à prova testemunhal são um ponto-chave para que o senhor João tenha a aposentadoria rural concedida pelo INSS e pela Justiça também. Agora eu vou dar um outro exemplo. O senhor João, nos últimos 15 anos, por 8 anos, exerceu atividade urbana. Então o senhor João, 8 anos, trabalhou de carteira assinada de forma contínua em uma empresa. O restante dos anos, ele estava no meio rural. Como tem 7 anos que o senhor João está no meio rural, o senhor João, ele fala assim, tem 7 anos que eu estou trabalhando na roça, a minha vida toda eu fui da roça, então, doutor, eu quero aposentar como rural. E eu vou ter que dizer para o senhor João que ele não consegue a aposentadoria rural. O senhor João não me entende. Mas por que, doutora, que eu não consigo? Eu trabalhei a vida toda na roça, trabalhei um tempo de carteira assinada, tem 7 anos que eu estou na roça de novo. Por que o juiz não vai me dar a aposentadoria rural? Porque o juiz e o INSS, para conceder a aposentadoria por idade rural, ele vai analisar os últimos 15 anos de trabalho do senhor João. E os últimos 15 anos de trabalho, por 8 anos, o senhor trabalhou na cidade. Então, esse trabalho urbano lá na cidade desconfigura a sua qualidade de rural. Isso atrapalha a sua aposentadoria. Então, quando alguém perguntar, teve um tempo de trabalho urbano, atrapalha a aposentadoria? Depende. Depende desse período. Se foi um período curto ou se foi um período longo. Se foi um período longo, vai atrapalhar. Se foi um período curto, não vai atrapalhar. Se esse período foi intercalado, também não vai atrapalhar. O que acontece muito? Vamos dar um exemplo do trabalhador que mexe com café. O trabalhador rural que tem a lavoura de café, no período entre safra, ele fica sem trabalho, ele fica sem ter o que fazer. Se ele não conseguir um trabalho rural próximo à residência dele, ele pode exercer o trabalho urbano, ter a carteira assinada, fazer contribuições com o INSS e depois voltar a ser rural, porque a lei entende que ele precisa de sustento. A lei entende que o período entre safras, se ele trabalhar por alguns meses, não vai desqualificá-lo como rural. Eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida quanto a esse tema, deixe aqui nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque informação é a solução.